Olá! Hoje a gente vai bancar o detetive para desvendar um mistério clínico. Sabe, um simples tremor ou um tique pode parecer algo pequeno, mas para um profissional de saúde é a primeira pista de um quebra-cabeça que pode ser bem complexo. Vamos ver como esses profissionais, agindo como verdadeiros investigadores, usam o DSM-5 para decifrar esses sinais. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. Um movimento que a gente não controla. Será que é só um sinal de estresse? Um efeito colateral de algum remédio? Ou o comecinho de uma condição neurológica mais séria? A resposta? Olha, quase nunca é óbvia. Cada pista pode levar a um caminho totalmente diferente. Para resolver esse enigma, nosso detetive diagnóstico tem uma ferramenta essencial, o DSM-5. Mas não se engane, não é só um dicionário de transtornos, não. Pense nele como um manual de investigação, que ajuda a seguir as pistas e, aos poucos, montar o quadro completo do que está acontecendo. Então, vamos começar. Nossa investigação começa lá atrás, na infância. É o ponto de partida de muitos transtornos motores. E aqui o negócio é delicado, porque os sintomas podem ser bem sutis e fáceis de confundir com comportamentos normais da idade, né? O grande desafio é conseguir separar o que é o que no meio daquela bagunça que é crescer. Vamos pensar numa situação bem prática. Uma criança que não para quieta na sala de aula. É só energia de criança ou tem algo mais aí? Para um clínico, isso é uma verdadeira encruzilhada. Pode ser TDAH, um transtorno de tique, um transtorno do movimento estereotipado. Cada uma dessas possibilidades exige uma abordagem completamente diferente. Por isso que acertar no diagnóstico é tão crucial. E é aí que o DSM-5 entra como se fosse uma lupa para a gente diferenciar as coisas. No TDAH, a agitação é mais espalhada, generalizada. Já no transtorno do movimento estereotipado, os movimentos são fixos, repetitivos, sabe? Muitas vezes até com ritmo, como balançar o corpo. O pulo do gato está na qualidade do movimento. É uma pista sutil, mas que faz toda a diferença para o diagnóstico certo. Ok, agora nossa investigação vai mais fundo. A gente sai um pouco da observação do comportamento e mergulha nas raízes neurológicas. Em muitos casos, um sintoma motor é um sinal que vem direto do cérebro, revelando uma condição neurológica por baixo dos panos. E é aqui que as pistas ficam ainda mais complexas. Nesse ponto, nosso detetive começa a procurar padrões que se encaixam com doenças neurológicas já conhecidas. O movimento deixa de ser só um comportamento e vira uma manifestação física de um processo biológico que está acontecendo lá no sistema nervoso central. A doença de Huntington é um exemplo perfeito disso. Os sintomas motores, tipo a inquietação, na verdade não são o começo da história. Anos, às vezes décadas antes, podem aparecer sinais como irritabilidade ou depressão. Isso mostra pra gente que no diagnóstico, o contexto e a história completa da pessoa são simplesmente tudo. E não é só a doença de Huntington. A coreia de Sydenham, por exemplo, que está ligada à febre reumática, causa coreia, que são aqueles movimentos involuntários, rápidos, que parecem até uma dança e pode vir junto com sintomas de toque. Já no Parkinson, a depressão pode ser um dos primeiríssimos sinais. Cada caso é uma nova peça num grande quebra-cabeça neurológico. Mas e se as pistas levarem a gente para um beco sem saída? E se os sintomas motores não tiverem nenhuma causa neurológica que a gente consiga encontrar? Pois é, bem-vindos ao mundo dos imitadores, onde a mente é capaz de criar sintomas físicos muito, muito reais. O principal suspeito aqui é o transtorno conversivo. A ideia é que um conflito psicológico muito profundo se converte em um sintoma físico. O sintoma é de verdade, a pessoa sente, mas os exames não acham nenhuma causa neurológica para ele. É, sem dúvida, um dos maiores desafios para o nosso detetive diagnóstico. E os sintomas podem ser de tudo: fraqueza, tremores, problemas para andar, imitando com perfeição as condições neurológicas mais clássicas. Isso transforma o diagnóstico diferencial num verdadeiro teste de habilidade para o nosso detetive. E existem outros imitadores também, como a intoxicação por álcool ou os efeitos colaterais de medicamentos. A cataplexia, que acontece na narcolepsia, aquela perda súbita de força nos músculos quando a pessoa sente uma emoção forte, também pode confundir bastante. Em todos esses casos, o contexto é a chave para desvendar o mistério. Bom, depois de seguir todas as pistas, desde o neurodesenvolvimento até os grandes imitadores, a gente chega na montagem final do nosso quebra-cabeça. É aqui que todas as peças finalmente começam a se encaixar. Um sintoma isolado é como uma única impressão digital na cena do crime. É uma pista importante, claro, mas não é suficiente para resolver o caso.
O diagnóstico de verdade surge da combinação de todas as evidências, da história da pessoa e, o mais importante de tudo, do julgamento clínico de um profissional experiente. Como o próprio DSM-5 faz questão de lembrar, ele não é um livro de receitas. É um guia, um mapa que orienta o clínico. Mas a solução do mistério depende do julgamento, da experiência. É a arte que existe por trás da ciência. E isso nos deixa com uma reflexão final. No diagnóstico, onde é que termina a ciência e onde começa a arte? Essa é uma pergunta que continua desafiando a medicina até hoje. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta investigação.